Olá, eu sou a professora Priscila. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioquímica 1. A aula de hoje é sobre cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Nessa aula, nós vamos tratar sobre a cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria e as reações na cadeia transportadora de elétrons. Também vamos falar sobre fosforilação oxidativa e a regulação e o rendimento dessas reações. O que acontece na cadeia transportadora de elétrons é o seguinte: coenzimas reduzidas ricas em energia, como o NADH e o FADH2, que foram produzidas em outros momentos pela célula, doam pares de elétrons para um grupo especializado de moléculas que são chamados carreadores de elétrons. Essas moléculas, essas proteínas, são chamadas coletivamente de cadeia transportadora de elétrons. Conforme os elétrons vão fluindo através dessa cadeia, eles perdem a sua energia livre. E essa energia é utilizada para a produção de ATP através da fosforilação oxidativa, que é o que a gente vai falar na sequência nessa aula, e também para impulsionar outras reações, como o transporte de cálcio para dentro da mitocôndria. Para começar a falar da cadeia transportadora de elétrons, eu gostaria que vocês revisassem comigo alguns aspectos da estrutura dela relacionados então a essa anatomia bioquímica, né? De onde se situam na mitocôndria as reações. Tá? Lembrando, então, que a mitocôndria é uma organela composta por duas membranas, que existe um espaço entre as duas membranas e que a membrana interna tem uma superfície muito grande. Por isso, ela tem essas dobras que a gente chama de cristas, que é o tipo de estrutura que a gente vê num corte da mitocôndria. Então, a membrana externa da mitocôndria, ela é bastante permeável, tá, para íons e moléculas pequenas. Já a membrana interna, ela é impermeável para a maioria das moléculas pequenas e diversos íons, incluindo prótons, certo? Na membrana interna, tá, estão presentes as proteínas, né, os complexos transportadores de elétrons da cadeia respiratória, tá? Os complexos também chamados ADP, ATP translocase, a ATP sintase e outros transportadores de membrana, certo? Tudo isso está localizado inserido, faz parte da membrana interna mitocondrial. E a matriz mitocondrial, tá? Ela não é simplesmente um líquido, tá? Ela é composta cerca de 50% por proteínas e ela contém também NAD+, FAD, ADP e fosfato inorgânico, tá? Além do genoma das mitocôndrias, tá? E enzimas diversas, além do complexo da piruvato desidrogenase e das enzimas do ciclo do ácido cítrico. Ao longo dessa aula, a gente vai focar, então, nas enzimas que estão incrustadas na membrana interna da mitocôndria e no que acontece na matriz mitocondrial e no espaço intermembranas. A membrana interna, como eu já disse, ela é riquíssima em proteínas. E essas proteínas, então, são os complexos proteicos 1 a 4 da cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, mais os chamados carreadores móveis, que são a coenzima Q e o citocromo C. Além disso, tem o complexo 5, que é uma proteína que atravessa a membrana interna e tem um domínio que atravessa a membrana interna e outro que se projeta para a matriz, então ele é bem grande.
O complexo 5 é o que a gente chama de ATP sintase, e a gente vai se dedicar, né, especificamente a isso daí quando estiver vendo o processo de fosforilação oxidativa, porque a ATP sintase é a proteína que catalisa a síntese de ATP. Bom, e quem são então as proteínas ou os complexos enzimáticos do 1 até o 4, tá? Só para vocês terem uma noção, pode, na verdade, ser um complexo de subunidades com diferentes grupos prostéticos. Então, o complexo 1 é a NADH desidrogenase. Complexo 2 é a succinato desidrogenase. Complexo 3 é a ubiquinona citocromo C óxido redutase, associada ao citocromo C. E o complexo 4 é a citocromo oxidase. A tabela que eu apresento agora nesse slide, ela é similar ao do slide anterior, mas não é idêntica. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês de um fato interessante. Tá? As proteínas, tá, que fazem parte da cadeia transportadora de elétron estão envolvidas, como a do complexo 5, na fosforilação oxidativa, têm diversas subunidades. Nós já vimos isso, certo? Mas reparem nessa informação aqui: número de subunidades codificadas pelo DNA mitocondrial. Tá? E esse número é inferior ao número de subunidades de cada um destes complexos. Essa tabela, então, nos dá a informação de que o genoma mitocondrial não é suficiente mais para que em humanos ocorra de maneira adequada o processo de respiração nas mitocôndrias, certo? Porque diversas subunidades destes complexos enzimáticos são codificados já pelo genoma nuclear. Esse é um processo bastante estudado, tem diversos registros de transferência de genes do genoma mitocondrial para o genoma nuclear. Aconteceu de maneira similar nas plantas também. Então, eu chamo a atenção, tá, de vocês para esta dependência, né, não só de que a gente precisa das mitocôndrias, né, dos produtos produzidos pelo seu metabolismo para sobreviver, mas que existe uma dependência também na questão de produção de proteínas para esses processos entre o núcleo das células e as mitocôndrias, porque o genoma mitocondrial não dá conta de tudo isso. E na figura, na parte inferior do slide, eu chamo a atenção para vocês da quantidade de mitocôndrias que pode existir numa célula. Uma célula animal típica pode ter centenas ou milhares de mitocôndrias. Tá? Nesse exemplo aqui, é uma célula de epitélio renal de um ovino. E o que está corado em dourado são as mitocôndrias. É uma microscopia de fluorescência. Então, são muitas mitocôndrias. Em verde é o núcleo e em vermelho são filamentos de actina. Vejam a quantidade de mitocôndrias como é expressiva. Acompanhem comigo no slide uma visão geral da cadeia transportadora de elétrons. Então, basicamente, ou melhor, de forma resumida, o que acontece nessa sequência de processos? O que se passa é o seguinte: elétrons vão entrar nessa cadeia e vão ser transportados através de coenzimas, como a coenzima Q e o citocromo C, de forma que esse processo contribua para a geração de um gradiente de prótons. Eu chamo a atenção de vocês para a localização dessa cadeia e para a orientação desse esquema. Vejam que, então, aqui está representada uma membrana com componentes na matriz mitocondrial e no espaço intermembrana. Tá? Então, os componentes que vão doar elétrons estão na parte da matriz mitocondrial.
a cadeia transportadora de elétrons tem os seus elementos inseridos na membrana interna da mitocôndria. O citocromo C, ele se desloca por esses componentes, né, com uma face voltada para o espaço intermembrana, e os prótons todos se acumulam justamente no espaço intermembrana, que é o espaço que existe entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Em relação às reações da cadeia transportadora de elétrons, acontece o seguinte. Primeiro, o NADH é oxidado por desidrogenases, gerando NAD e elétrons que entram na cadeia transportadora de elétrons. Tá? Além disso, prótons livres vão ser transferidos para o complexo 1, tá? Que contém como coenzima flavina mononucleotídeo, que se torna, então, que lembram, flavina mononucleotídeo é FMN. Então, com esses prótons, ela se torna FMNH2, certo? O complexo 1 tem vários átomos de ferro e enxofre, tá? Que são necessários justamente para a transferência dos átomos de hidrogênio para a coenzima Q, que é a ubiquinona. Ubiquinona é o nome formal da molécula que a gente chama de coenzima Q. A coenzima Q, ela aceita os átomos de hidrogênio do FMNH2, favina mononucleotídeo H2, e do FADH2. Tá? Esses átomos de hidrogênio eles foram produzidos já no complexo 2. A título de curiosidade, nesse momento, eu informo que também no complexo 2, que ocorre a entrada de prótons na cadeia transportadora de elétrons, quando elas vêm de uma rota de uma rota de degradação de ácidos graxos, tá? Que então isso aparece com moléculas sendo degradadas pela segunda subunidade, né? Pelo segundo elemento da cadeia transportadora de elétrons, porque está sempre integrada nas ilustrações, nos esquemas, a entrada de elementos através da degradação dos ácidos graxos também. Bom, a coenzima Q, a ubiquinona, transfere os elétrons para o complexo 3, certo? Então, ela é o elo entre essas proteínas anteriores e os citocromos. Tá? O citocromo é o citocromo C, no caso, que a gente vai ver agora. Cada um dos citocromos tem um grupo M, tá? E é a conversão das formas, né, do íon férrico para o íon ferroso que faz com que seja possível o carreamento dos elétrons. E na imagem à direita no slide, tá, de maneira complementar, está representado o grupo prostético dos citocromos, justamente com o ferro presente. Então, revisando aqui, é a mesma imagem anterior, a gente tem a matriz mitocondrial, a membrana interna da mitocôndria e o espaço intermembrana. Então, aqui está o complexo 1, tá? Na subunidade que fica inserida na membrana, tem um poro que permite a passagem dos prótons. Na subunidade que está mais externalizada, né, para a parte mitocondrial, é que ocorre o fluxo de elétrons até até a ubiquinona, certo? Que vai migrar, então ela é pequena, consegue se deslocar pelos lipídios até o complexo 2. Aqui, ó, é que está ilustrada a entrada de elementos na cadeia transportadora de elétrons vinda da degradação de lipídios, tá? Está representada aqui. Bom, então, a ubiquinona carregada é o que vai transferir as suas moléculas para o citocromo C. Vejam o grupamento M representado aqui no citocromo C
associado ao complexo 3. E o citocromo C é que vai conseguir se deslocar, sendo bem pequeno, até o complexo 4, certo? No complexo 4 também há um canal para passagem de prótons da matriz para o espaço intermembrana, assim como isso também ocorre no complexo 3. Agora, eu chamo a atenção de vocês só para alguns detalhes, né, da estrutura, tá, do complexo 1, tá, com aqui, ó, tá, flavina mononucleotídeo. Tá? Esse é o detalhe que eu queria chamar a atenção na estrutura. No complexo 2, tá, a gente pode ver o local de ligação do FAD e o sítio de ligação do succinato. Tá? Aqui em amarelo está representada, tá, a ubiquinona, que é uma molécula bem pequena, comparando o tamanho. Em relação ao complexo 3, eu chamo a atenção para o tamanho dele, né, comparado em relação ao citocromo. Chamo a atenção também para a existência de outras moléculas de citocromo, como o citocromo B, tá, que tem o mesmo papel, mas elas não têm esse papel móvel, né, a mobilidade, né, do citocromo C, certo? Tá? Em relação ao complexo 4, tá, eu chamo a atenção, então, que existe uma subunidade pela qual são bombeados prótons. Não se sabe ainda exatamente o mecanismo de bombeamento desses prótons, mas eles acontecem. E a subunidade com a qual o citocromo C vai interagir é a subunidade 2 deste complexo, certo? A liberação de energia na cadeia transportadora de elétrons ocorre à medida que os elétrons vão fluindo ao longo da cadeia, sempre de um doador para um aceptor. E os elétrons eles podem ser transferidos tanto como de átomos de hidrogênio para a flavina mononucleotídeo, como para a coenzima Q e para o FAD, ou então diretamente os elétrons para os citocromos. A gente viu, até o momento, a cadeia transportadora de elétrons, e eu não sei se vocês repararam, mas em nenhum momento se falou da síntese de ATP. Né? Nós falamos do fluxo de prótons, da matriz para o espaço intermembrana, a gente falou do fluxo de elétrons ao longo dessa cadeia de proteínas, mas em nenhum momento a gente falou de rendimento, né, de produção de ATP, coisas que a gente falou quando comentou e estudou a glicólise e o ciclo do ácido cítrico. Tá? E isso não aconteceu porque a cadeia transportadora de elétrons em si não resulta na produção de ATP. A produção de ATP depende de um processo associado chamado de fosforilação oxidativa. E a ligação, né, ou a contribuição da cadeia transportadora de elétrons para a produção de ATP é explicada pelo que se chama de hipótese quimiosmótica. O que acontece, então, simplificadamente? O fluxo de prótons e o fluxo de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons contribuem para a criação de um potencial químico e um potencial elétrico, né, entre o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial. Tá? E essa diferença de potencial, ela se configura no que se chama de força próton-motriz. E essa força, ela vai ser utilizada pelo complexo 5 ou pela ATP sintase, que eu estou mostrando aqui no nosso esquema, tá? Para aí sim produzir ATP, certo? Então, é uma contribuição indireta da cadeia transportadora de elétrons para a produção de ATP, porque ela produz os gradientes, né, o potencial químico e o potencial elétrico, que impulsionam a síntese de ATP.
Para compreender a fosforilação oxidativa, a gente precisa compreender o que é que se chama de bomba de prótons. Tá? Bom, então eu começo explicando, né, que o transporte de elétrons ele está associado, acoplado, né, ocorre de maneira sempre conjunta à fosforilação do ADP. Que essa fosforilação ela acontece em função do bombeamento de prótons através da membrana mitocondrial interna para o espaço intermembranas. Quem faz esse bombeamento são os complexos 1, 3 e 4 da cadeia transportadora de elétrons. Então, se cria um gradiente elétrico com cargas mais positivas do lado externo da membrana interna da mitocôndria e um gradiente de pH, porque esse espaço intermembranas ele passa a ter um pH menor do que a matriz mitocondrial. A energia que é gerada por esses gradientes é que vai impulsionar a síntese de ATP. E a síntese de ATP nada mais é do que a fosforilação de ADP, certo? Então, é o gradiente de prótons acoplado, ou melhor dizendo, é o gradiente de prótons que acopla a oxidação à fosforilação. Vamos ver isso em imagens, né, que eu acho que vai ficar mais fácil daqui a pouco. Outro elemento importante no processo de fosforilação oxidativa é a ATP sintase em si, ou o complexo 5, né, que é uma chamada em relação à cadeia transportadora de elétrons. Tá? Bom, então por que ela é importante? Porque os prótons, né, depois de serem transferidos para o espaço intermembrana, eles retornam à matriz mitocondrial passando por um dos domínios da ATP sintase, tá? Que é chamada subunidade FO. Tá? Quando os prótons retornam, isso força a rotação dessa subunidade proteica. É como o giro de um eixo. Tá? Esse girar, essa rotação, dissipa os gradientes de próton e de pH, porque os prótons estão voltando para a matriz mitocondrial, mas também altera a conformação da outra subunidade desse complexo, que é a subunidade F1. E essa subunidade é a subunidade que catalisa a ligação entre ADP e fosfato inorgânico na matriz mitocondrial. Então, essa energia gerada pelo gradiente de prótons é utilizada para fazer a ligação de ADP e fosfato inorgânico, gerando ATP, que é a molécula altamente energética, a moeda energética do nosso metabolismo. Existe uma substância chamada oligomicina, que se ela se liga, melhor dizendo, o sítio de ligação dela, né, é o canal pelo qual os prótons passam na subunidade FO. Então, quando a oligomicina está ligada, os prótons não retornam. Tá? E o transporte dos elétrons, em consequência, para, porque o gradiente fica muito grande. Isso é um problema muito sério, porque quando a fosforilação oxidativa para a produção de ATP. Então, é uma substância muito tóxica. Tá? Outra coisa importante de falar nesse momento, né, é que a nossa respiração celular, ela depende, então, da capacidade de fosforilar ADP em ATP. E a isso se chama controle respiratório. Então, quando a gente fala em controle respiratório, a gente está falando dessa capacidade de regular quanto de ATP vai ser fosforilado em ATP no processo de fosforilação oxidativa na mitocôndria. Existem proteínas chamadas proteínas desacopladoras, tá? Ou uncoupling proteins. Elas são encontradas na membrana interna da mitocôndria dos mamíferos e elas permitem que os prótons retornem à matriz mitocondrial sem passar pelo complexo 5, sem passar pela ATP sintase. Vejam aqui na ilustração, na parte inferior direita do slide, tá? Que
eu estou circulando justamente uma dessas proteínas desacopladoras, também chamadas de termogeninas. Na verdade, essa a proteína 1 dessa classe é uma termogenina. Tá? Por que acontece? Quando os prótons não retornam, passando aqui, ó, pela ATP sintase, pela subunidade F0 e depois pela F1, tá? Eles podem retornar pela proteína desacopladora. Nesse caso, não se produz ATP. A energia é liberada na forma de calor. E é uma forma importante do organismo gerar calor sem que precise de tremor, né? Porque o tremor dos músculos ele consome ATP. Essa proteína termogenina, ela é encontrada nos adipócitos marrons de mamíferos, que é justamente o tipo de gordura que os recém-nascidos têm. A gente já discutiu aqui na disciplina que os recém-nascidos, eles têm uma superfície muito grande, né, que permite muita perda de calor se comparada com o seu volume. Então, essa gordura marrom, ela é consumida nos recém-nascidos justamente para gerar calor, para termogênese sem tremor, porque a gente não vê os bebês tremendo o tempo todo, certo? E então, por último, eu gostaria de detalhar os sistemas de transporte através da membrana que são importantes na fosforilação oxidativa. Existe um sistema de transporte específico, transportadores específicos para ADP e fosfato inorgânico do citosol para dentro da mitocôndria, tá? Existe um carreador dos nucleotídeos da adenina e outro específico para fosfato, tá? Porque tem que ter disponibilidade também, tá? De fosfato e de ADP dentro da mitocôndria para que sejam substratos da ação da subunidade F1 da ATP sintase, certo? A fosforilação oxidativa também acontece nos cloroplastos, mas a organização espacial da cadeia transportadora de elétrons e da fosforilação oxidativa é um pouquinho diferente. Me acompanhem na imagem para fazer essa comparação. Então, à esquerda está a representação da mitocôndria, certo? Em que a gente tem uma membrana, que representa a membrana interna mitocondrial, os elementos da cadeia transportadora de elétrons, e o espaço intermembranas é o espaço onde ocorre o acúmulo do gradiente de prótons, certo? E o ATP vai se formar e vai estar disponível no interior da matriz mitocondrial. Nos cloroplastos, a organização é diferente. A gente tem aqui representada a membrana de um tilacoide. Do lado de fora dela, o que a gente tem é o estroma do cloroplasto. Tá? A cadeia transportadora de elétrons acontece também nos cloroplastos, só que neste caso, a luz converte a água em um doador de elétrons. E os prótons, eles são levados do estroma para o interior dos tilacoides. Então, o gradiente de prótons, ele se forma, digamos assim, na localização, no sentido oposto. Tá? Os prótons se acumulam no interior dos tilacoides. E a ATP sintase, ela tem uma orientação diferente, comparem as duas aqui, e ela produz ATP do lado de fora do tilacoide. O ATP nos cloroplastos vai se acumular no estroma do cloroplasto, não no interior dos tilacoides, certo? Então, agora comparem também estruturalmente como é a organização, né, do movimento dos prótons e a orientação da ATP sintase na membrana das mitocôndrias, dos cloroplastos e de uma bactéria. Então, vejam aqui na imagem bem à esquerda, a gente tem a membrana interna da mitocôndria ampliada,
com a ATP sintase representada aqui bem à direita. O ATP vai se acumular e vai ser produzido na matriz mitocondrial e os prótons vão se acumular no espaço intermembrana. Já nos cloroplastos, o que acontece é o acúmulo de prótons no lúmen, no interior dos tilacoides, e a produção de ATP no estroma, que é essa parte aqui representada em amarelinho, tá? No interior do cloroplasto. Agora, nas bactérias, o que a gente tem, tá? É a ATP sintase voltada para o interior da célula, claro. Então, o ATP é produzido no interior, no citoplasma, e o gradiente de prótons, ele se forma no espaço intermembrana, tá? Então, tenham sempre em mente essa alteração e essa organização de que um lado estão os prótons se acumulando para dar origem ao gradiente e de outro lado vai acontecer a formação do ATP. Em relação à regulação da fosforilação oxidativa, existem vários agentes internos que podem interferir nessa cadeia. Eu já falei para vocês da oligomicina, que inibe a subunidade FO, né, da ATP sintase, mas existem outros elementos, por exemplo, o cianeto e o monóxido de carbono, eles inibem a citocromo oxidase, certo? E todos esses interferentes aqui potencialmente são tóxicos para os indivíduos, certo? A não ser, é claro, que a gente controle, né, por quanto tempo isso ocorre, como no caso das termogeninas, né, que elas vão estimular a produção de calor sem tremor, né, e não a produção de ATP, certo? Muito interessante também, antes de passar adiante, é esse composto aqui, o atractilosídeo, tá? Que ele inibe, tá? Essa enzima que é a adenina nucleotídeo translocase. Eu acabei não comentando sobre ela no slide anterior, mas ela é uma proteína responsável pelo transporte e ela é do tipo antiporte. Então, para levar para dentro da mitocôndria, é sempre assim o esquema. Sai um ATP e entra um ADP. É um sistema inteligente porque o ATP, perdão, está sendo produzido, mas ele tem que sair de dentro da mitocôndria para poder ser utilizado nos processos celulares. E ao mesmo tempo, mais ADP tem que entrar para ser carregado. Tá? Então, o transporte é sempre assim: sai um ATP carregado, mais energético, e entra um ADP que vai ser o substrato da fosforilação oxidativa na mitocôndria. Tá? E existe um composto que inibe esse transporte. Então, o que vai acontecer? Tanto o organismo vai ficar sem ATP do lado de fora da mitocôndria, quanto vai faltar substrato para ATP sintase. Bom, em relação à regulação das vias, nós já discutimos a regulação da glicólise e a do ciclo do ácido cítrico, tá? Agora, em relação à cadeia respiratória, que é como a gente chama os processos de fosforilação oxidativa e a cadeia transportadora de elétrons, esse processo é positivamente estimulado pela presença de ADP e de fosfato inorgânico. Tá? Uma coisa que eu acabei não comentando muito é que um outro produto da cadeia respiratória é a água. Tá? Não era o foco, né? Eu foquei a aula na produção de energia e acabou faltando essa parte. Bom, e por último, eu apresento para vocês uma tabela de produção de ATP a partir da oxidação completa da glicose. Então, uma molécula de glicose, na glicólise, ela produz 2 NADH e 2 ATP. Tá? Agora, lá no ciclo do ácido cítrico,
são produzidos mais 6 NADH, 2 FADH2 e 2 GTP, que são convertidos a ATP. Então, o que a gente vai ter, né, a gente ainda tem no processo de oxidação do piruvato a produção de mais 2 NADH. No total, a gente vai ter convertendo quantos ATP cada uma dessas moléculas de NADH ou FADH2 contribui para a produção, 30 ou 32 ATPs por molécula de glicose, tá? Depende, em relação a esses dois NADHs produzidos no citoplasma, o rendimento deles depende como eles vão ser transferidos para a mitocôndria, certo? E, por último, eu gostaria de apresentar para vocês essa imagem, que é um resumo que eu considero muito didático da cadeia transportadora de elétrons e do processo de fosforilação oxidativa. Eu sei que a gente focou mais em animais, mas essa é uma imagem de cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa em cloroplasto, que é muito didática. A gente tem, então, aqui o interior do tilacoide, tá? E aqui o estroma do cloroplasto. E a gente tem, neste caso, a luz, né, estimulando a água como doadora de elétrons. Imagine, substituam então pelos processos anteriores do metabolismo da glicólise. A cadeia transportadora de elétrons nada mais é então do que esse conjunto de proteínas e cofatores através dos quais os elétrons vão fluir, contribuindo para que se forme um gradiente de prótons nesta passada entre os dois espaços delimitados por essa membrana. Esse gradiente de prótons equivale a um gradiente elétrico e um gradiente de pH. E esse gradiente é a força motriz que vai girar ou vai movimentar os complexos da ATP sintase. E essa daqui é a enzima que vai catalisar a fosforilação das moléculas de ADP, que vai unir, então, o fosfato, com uma ligação altamente energética, à molécula de ADP, produzindo o ATP, a nossa moeda energética das células, tanto das células vegetais como das células animais, certo? Obrigada por terem acompanhado mais essa aula. Não deixem de manifestar as dúvidas de vocês nos fóruns da disciplina e até a próxima.